estamos aqui ao vivo, nesse link do Facebook. Quero agradecer a Deus pela oportunidade e o privilégio que Ele tem nos dado nesses dias de crise, de reclusão, de compartilhar a sua palavra, de estar sendo assistido por todos os irmãos, amigos, convidados. É uma alegria e espero um dia poder conhecer aqueles que ainda não conheço, conhecer pessoalmente. O tema, então, é a volta de Cristo e o nosso dever de vigiar. A volta de Cristo e o nosso dever de vigiar. Nesses tempos de crise, o tema bíblico sobre a volta de Jesus está sendo explorado e mais procurado pela cristandade em geral. Eu não sei se você tem percebido isso, né? Alguns pregadores, aqueles que talvez fazem, tem mais procura, sobre o assunto da volta de Jesus, o Apocalipse e tantas coisas assim. Nós vamos tratar desse assunto, mas você vai entender de uma outra perspectiva, né? A volta de Jesus já foi o tema para a criação de várias seitas, né? E seitas ditas cristãs, né? Algumas das mais seitas e denominações cristãs nasceram por discutirem esse tema, né? Tentarem darem uma data, uma predição de quando Jesus voltaria, e algumas delas com data, dia, hora marcada, levando muitos dos seus seguidores a se desesperarem, outros a venderem tudo que tinham e inclusive venderem para a própria igreja. A história tem muitas coisas a nos contar, né? E aí, errando as datas da volta de Jesus, inventaram outras datas, outras profecias, e assim continuaram nessa busca, né? Mas, pelo que nós sabemos, Jesus ainda não voltou, né? Brincadeira, não voltou mesmo. Mas ele mesmo disse, né? Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Ele falou isso lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, verso 36. Eu quero então compartilhar nessa devocional sobre a nossa espera enquanto Jesus não volta, né? A nossa espera, né? O texto que eu vou usar está no Evangelho de Marcos, capítulo 13, no verso 32 até o verso 37. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, verso 32 até o verso 37. Você abre a sua Bíblia, tendo ela em mãos aí na sua casa, e acompanha a leitura comigo, né? O Evangelho segundo Marcos, capítulo 13, verso 32 até o verso 37. Vamos fazer o seguinte, vamos ler a partir do verso 28, mas o nosso foco vai ser verso 32 até o 37, tá bom? Então o Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 28 até o verso 37. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai, orai, porque não sabeis quando será o tempo. E é como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa
dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Será se à tarde, se à noite, e se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Vamos só fazer uma oração, né? Antes de iniciarmos essa devocional, essa palavra, uma oração pedindo a Deus que aqui nos oriente com o teu Santo Espírito, e nós mesmos não temos a capacidade, além de uma capacidade humana, falha, pecaminosa, precária, mas é Deus quem nos capacita, é quem nos orienta, e também é aquele que abre os nossos corações para que possamos juntos entender a sua palavra e aplicá-la em nossas vidas. Então vamos recorrer ao nosso Deus, ao nosso Pai, para que Ele, com o teu Santo Espírito aqui, nos auxilie. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos dá de compartilhar a tua palavra. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós. E principalmente te louvamos, te glorificamos e agradecemos pela salvação que temos em Cristo Jesus. Porque sem essa, tudo que o Senhor tem nos dado e feito não valeria nada, de nada adiantaria. Muito obrigado, ó Pai, por termos a certeza da salvação em Cristo Jesus. E assim, o Senhor mesmo conduzir as nossas vidas mais e mais perto de Ti. Ajuda-nos agora a, abrindo a Tua palavra, compreendê-la, tirar dela aplicações práticas para as nossas vidas. Então, ó Deus, nos exorte, nos corrija, nos console, nos fortaleça e assim nos conduza a viver sempre submissos a Ti, a Tua palavra, a Tua vontade. Quero também, ó Deus, mais uma vez nesse momento, que o Senhor também continue abençoando esse nosso país, que passa por uma crise muito grande, assim como o restante do mundo, e cada um nas suas particularidades, cada lugar, cada país. Ó Deus, tenha misericórdia, revela-nos, ó Deus, a Tua vontade, dá-nos o esclarecimento da Tua verdade, para que nós possamos, de forma santa, reagir, manifestar diante dessa crise a Tua glória, o Teu amor, a Tua verdade. Nós te pedimos assim e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, vamos lá então. O texto que nós lemos, para quem chegou agora, foi no Evangelho de Marcos, capítulo 13, verso 28 até o verso 37, mas nós vamos trabalhar especificamente somente com os versos 32 ao verso 37. Só uma introduçãozinha aqui. O Evangelho de Marcos é um dos mais antigos dos evangelhos. Ele foi usado por Mateus e Lucas, né? Muito interessante, né? João Marcos, médico, ele não foi apóstolo de Jesus, ele foi um evangelista, ele não viveu com Jesus, ele foi amigo de Paulo, de Barnabé. E ele então tem um dos evangelhos mais antigos, usados sim pelo apóstolo, aí sim, apóstolo Mateus, e por outro evangelista também, médico também, chamado Lucas. Né? Os pais da igreja sustentavam que o evangelho de Marcos ele foi dirigido à igreja de Roma, né? Ou genericamente à Itália, né? Pela influência do latim, do texto grego e pelo relato e de ações de poder, milagre. O evangelho de Marcos, ele é um evangelho cheio de ação. Ele era um evangelho que comunicava ao cidadão romano, onde tinha
a sua filosofia de vida nas experiências do próprio império, né? Cheio de ação, cheio de poder, e assim que foi escrito o Evangelho de Marcos, né? E ele, propositadamente, para chamar a atenção desses leitores, ele nos traz partes das Escrituras que não tem nos outros evangelhos. Esses versículos aqui que lemos, eles concluem o relato de Marcos acerca das predições do nosso Senhor no Monte das Oliveiras, né? Então Jesus estava lá falando sobre a sua vinda, a grande tribulação. Ele aqui começa no verso 13 o seu sermão profético sobre a destruição do templo, os princípios das dores, ou seja, caminhando para falar e consolar os seus discípulos sobre a sua volta, né? Então, o tempo, o momento que iria iniciar o desfecho do plano de Deus, né? Toda a história da igreja, nós temos que pensar que toda a história da igreja, ela está marcada com a expectativa da volta de Jesus Cristo. Hoje é evidente, cumprindo as profecias, que muitos não pensam na volta de Jesus. Tem que acontecer uma crise como estamos passando para as pessoas começarem a considerar que Jesus vai voltar um dia, né? Mas infelizmente às vezes o pensamento a respeito da volta de Jesus, que devia ser um momento, um desejo glorioso para nós, muitas vezes é pensado na volta de Jesus para nos livrar de tempos ruins, para nos aliviar a pressão. Volta logo, Senhor Jesus, né? Então, devemos pensar um pouco melhor nessa questão, nesse desejo, nessa expectativa, nessa esperança, nessa fé que o Senhor vai voltar, né? E para nós será um dia glorioso, não só para nos livrar de tempos difíceis, se estivermos vivos e estaremos enfrentando, mas principalmente para nos encontrar com o Senhor, para estar para sempre com o Senhor, ter os nossos corpos transformados, não mais suscetíveis a pecados. Que maravilhoso será! Isso devia ser a nossa verdadeira esperança e expectativa da volta do Senhor, né? Mas não existiu uma época em que a igreja verdadeira, perdeu a esperança da volta de Jesus. Se hoje a igreja cumpre as profecias bíblicas que dizem que nos últimos tempos, né, tempos difíceis, a fé de muitos esfriaria, né, muitos não estariam mais perseverando, em todo o tempo da igreja, a igreja verdadeira, a esperança da volta de Cristo sempre está em alta, né? Sempre esperando e desejando que o Senhor volte. Nesse compartilhar, vamos considerar dois propósitos, porque o Senhor não nos revelou o dia da sua volta. De repente, claro que o texto não diz isso, mas alguns gostam de trabalhar essas questões de datas, sinais e algumas mantras para identificar, né? Olha, vai ser agora, não vai. Nós não vamos tratar disso. Nós vamos tratar aqui o que o texto nos fala. Por quê? Qual o propósito de Deus em não nos revelar o dia da sua volta? Ele que é o Todo-Poderoso, onisciente, soberano, ele que realiza tudo e todas as coisas, por que ele não nos revelou o dia da sua volta? Vamos fazer essa consideração. Então, um primeiro propósito, porque Jesus não nos revelou o dia da sua volta, é para preservar
para nos preservar do desânimo. Para nos preservar do desânimo. Até parece algo contrário, né? Mas não. É para nos preservar do desânimo. O acontecimento é certo. Isso é algo que nós temos pela fé. Né? Porém, o dia, a hora, não nos foram revelados. Né? O texto diz, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, e aí Jesus estava falando dele mesmo, senão o Pai. Então, Jesus aqui, mais uma vez, ele fecha a questão a respeito do dia, da hora de sua volta. Nós devemos pensar o quanto Deus foi sábio, o quanto Deus foi misericordioso em não datar a sua volta. Já parou para pensar nisso? Pensemos quão terrível seria a expectativa da igreja primitiva de saber uma data, né? E ficar naquele frenesi, se morre antes, se morre depois, o que se passa. Se eles tivessem sabido com certeza que Jesus não retornaria 1990 anos. Essa é uma questão para se pensar. Pessoa, Jesus data lá, estou aqui só dando um exemplo, hein? Pelo amor de Deus, eu só vou voltar em 2022, 2025, sei lá. Imagine aqueles irmãos, naquela época, irmãos da igreja primitiva, sabendo que o Senhor Jesus só iria voltar 1990 e tralalá anos depois. Que terrível seria, né? Se eles tivessem sabido, com certeza eles se desanimariam, né? Eles estariam não exercendo a perseverança, a fé, a santa expectativa da iminente volta de Jesus, né? Pensemos nos cristãos da igreja primitiva, irmãos, como da igreja de Tessalônica, né? Que já estavam ansiosos pela volta de Jesus, as perseguições já estavam acontecendo, Império Romano pegando os crentes, eles já estavam, alguns, a ponto de paralisarem as suas vidas. Até Paulo os pontuou, né? Paulo vê, o que está acontecendo sobre essa questão? Ele diz lá, irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à vossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 1 a 4. Não vou trabalhar com esse texto, não é o propósito, mas aqui eu só li para exemplificar aquilo que já acontecia naquela época, né? Irmãos da igreja primitiva querendo saber, ansiosos e já tomando algumas ações impróprias aos cristãos, né? Alguns até deixaram de trabalhar. Aí Paulo veio e falou assim, quem não trabalha que não coma, né? Eles estavam confusos, assim como muitos vivem confusos ou perdem a esperança da volta de Jesus. Imaginemos também os corações dos pais da igreja. Os pais da igreja, homens como Atanásio, Crisóstomo,
Agostinho, homens brilhantes que escreveram nos primórdios da igreja tantos textos que vieram nos concílios seguintes, não só tratar de diversos assuntos, mas dar mais robustez à doutrina dos apóstolos. Imagine esses homens sabendo que só 1990 e tralá anos da época deles que Jesus iria voltar. Que ânimo eles teriam, né? Eles com certeza iriam estar abatidos, né? Porque entenderiam que 1990 e tralalá tempo, o mundo estaria em obscuridade, estaria passando tudo que nós já passamos. Algo a gente considerar. Se você nunca pensou nisso, pense, né? Um dos motivos que o Senhor Jesus não revelou a sua vinda é para não desanimar a igreja, né? A incerteza, então, quanto à data da volta de Cristo, ela tem de certa forma suprido os crentes com uma razão para viverem sempre preparados para encontrar com Ele. Não saber quando Jesus volta é um motivo de eu lembro de um saudoso professor, o Senhor já o tem com ele, ele falava que nós devíamos viver numa santa expectativa de que a volta de Jesus pode ser em qualquer momento. Então isso eu lembro com muito carinho desse mestre, e é assim que nós devemos viver. Porque se tivéssemos uma data, vai ser daqui 100 anos, eu creio que muitos não iam perseverar, muitos iriam desanimar. Existe um cuidado vinculado a esse assunto que nós não podemos perder de vista, né? Nós não podemos permitir que a incerteza quanto ao tempo da segunda vida do nosso Senhor impeça-nos de dar atenção às profecias das Escrituras, que ainda estão se cumprindo. Um dos textos que nós lemos de Tessalonicenses, Mateus vai ter ricos textos nesse sentido, outros evangelhos, outros textos bíblicos, mas as profecias, nós temos que, nesse sentido, constantemente estar lendo a Bíblia, não com curiosidade para saber quando Jesus volta, mas lendo toda a Bíblia. A volta de Jesus é um dos assuntos concernentes à igreja e que deve mover a vida da igreja. Não é o assunto principal, é o assunto final. Novos céus, nova terra, a volta do Senhor, segunda volta do Senhor. Mas existe muita coisa a conhecer, muita coisa a saber, para que nós possamos, conhecendo, obedecer, aplicar em nossas vidas. Então, há uma grande diferença entre dizer que Jesus está voltando e por isso não continuar vivendo uma vida santa, uma vida dedicada, apegada às Escrituras, às profecias, à palavra de Deus, uma vida regada com oração, aguardando sim com expectativa e desejo ardente pela volta do Senhor Jesus, uma esperança e perseverança na fé e testemunho até que Ele volte. Então, aqui, como eu disse, um dos propósitos que eu entendo de que Jesus não revela a sua volta é para que a igreja não desanime, pelo contrário, a igreja continue a perseverar. Um segundo propósito, porque o Senhor não nos revelou o dia de sua volta, para que a igreja se dedique constantemente ao trabalho cristão. Se dedique constantemente à vida cristã. Se estamos aqui para sermos a voz de Deus na terra, como embaixadores do Senhor aqui. Então,
o Senhor quer que nós nos dediquemos, não sabendo qual vai ser o dia de sua volta, mas vivendo como, também lembrando esse mestre, com muito carinho, vivendo como se fosse o último dia de nossas vidas. Interessante pensarmos nisso, né? Muitos cristãos não pensam, mas nós devíamos pensar, né? Hoje é mais um dia que eu vivo para a glória do Senhor. E de repente pode ser o último, né? E devemos sempre estar preparados para nos encontrar com o Senhor, não é mesmo? Então, um segundo motivo que ele oculta a sua volta da igreja é para mantê-la em dedicação constante. E aqui nós vamos verificar 3 pontos aqui. O nosso Senhor mencionou 3 coisas às quais o seu povo deve se dedicar, né? Ele lhes declarou abertamente que um dia voltará em poder e grande glória. Ao mesmo tempo, deixou claro que a data e a hora precisas de sua segunda vinda são desconhecidas. Portanto, o que devemos fazer até lá, como povo de Deus? Em que atitude convém, própria para que nós aqui continuemos a viver, e gerações de crentes antes de nós assim viveram, né? Como vivemos? 3 atitudes aqui que eu quero observar nesse texto, né? Enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Devemos orar. Tem aqui o nosso texto, o Evangelho de Marcos, capítulo 13. Diz ali no verso 34, me perdoe, aqui a versão NVI, né? A versão NVI, ela vem acrescentar esse e orem, né? E aqui no verso 33 está em colchete, e ore, estais de sobreaviso, vigiai e orai. Eu quero primeiro tratar do orar, porque o orar ele faz parte da vida cristã antes de vigiar. O orar é falar com Deus, o orar é se relacionar com o Senhor de uma forma íntima, e só depois que nós conseguimos fazer isso a gente vai conseguir vigiar. Então por isso que nós colocamos aqui o orar na frente, tá? O começo do verso 33 é traduzido: fiquem atentos. Isso na versão NVI, nova versão internacional da Bíblia. Fiquem atentos, vigiem. E alguns manuscritos mais antigos é acrescentado: e orem, como está aqui no colchete da revista atualizada que você deve ter na sua casa, é a qual nós lemos aqui. Nós precisamos, amados, manter o hábito regular da comunhão com Deus. E esse é um meio de graça que o Senhor nos deixou. Uma ordem que o Senhor nos deixou. Orar, falar com Ele. É a forma mais prática de termos intimidade com o Senhor. É falar com Ele, né? Nós temos que conversar com Ele diariamente, de tal maneira que estejamos prontos para vê-lo face a face em qualquer momento. Já parou para pensar nisso? Se Jesus não tem data para voltar, Ele pode voltar a qualquer momento. Você não tem intimidade com Ele, você não fala com Ele, você não conversa com Ele. E aí Ele vai voltar, vai pegar muitos com a cara de tacho, né? Muitos, será que são verdadeiramente cristãos? Então, nós devemos dirigir orações a Deus de gratidão, de louvor, de confissão, de petição, conversar, falar, orar com Deus. Enfim, nós devemos, nesse sentido de intimidade com Deus, pensando na sua volta, ter o coração em paz.
né? Porque muitos, só de pensar na volta do Senhor Jesus, não ficam com o coração em paz, né? Quantos aí que explode uma bomba aqui, acontece uma coisa ali, uma pandemia dessa que vem, ficam desesperados, perde a paz, conforme o texto de Pedro, segundo Pedro capítulo 3, verso 14, falando a respeito da volta do Senhor Jesus, ele diz lá, achados por ele em paz. Quem fala com Deus, quem tem intimidade com Deus, quem lê a sua palavra, como vimos no primeiro ponto, quem conhece as escrituras e as profecias, vai estar com o coração em paz quando ele voltar. Em tempos normais ou em tempos de crise, muitos corações se encontram sobrecarregados, não em paz, né? Não estão desfrutando da companhia do Pai, não falam com Ele todos os dias, nem falam com intimidade de filhos. Muitos ainda estão tratando Deus como um Deus tão distante, tão desconhecido, porque não conhecem mesmo, não lê a sua palavra, então fica muito difícil ter paz, ter sossego no coração. E assim desconsideram os seus ensinamentos, os seus avisos, as suas profecias e até os seus apelos, né? Quem não tem intimidade com Jesus, como é que vai reagir quando ele voltar? Lucas fala sobre isso, né? O evangelista Lucas, ele diz assim, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia, o dia do Senhor, não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Evangelho de Lucas, capítulo 21, verso 34 até o verso 36. Texto maravilhoso que o Senhor nos alerta, que o Senhor nos avisa, nos informa. Esse texto ele apresenta aqui, não vou trabalhar muito com ele, mas só uma aplicação aqui para nós. Ele apresenta uma palavra interessante que descreve aqui um navio trazido do mar para a terra seca, onde ele aporta, ele atraca, né? É a palavra acautelai-vos. É um navio, geralmente um navio carregado, ou mercantilista, ou um navio pesqueiro, trazido das águas do mar e atracado no porto, na terra seca. Né? E aqui vem junto a palavra, nesse mesmo texto de Lucas capítulo 21, sobrecarregado. Juntando essas duas palavras, nos faz pensar que muitas vezes aqueles que não têm intimidade com Deus, intimidade com a sua palavra, eles são como um navio que está sobrecarregado, que está atracando, parando, não conseguindo andar, né? De tanta carga, de tantas coisas que o mundo, que o mundo e que este deixou ser colocada no seu coração, como diz aqui o texto de Lucas, acautelai-vos por vós mesmos para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado. Seu coração está sobrecarregado, amado? Amada, tem uma crise aí para todos nós, né? Muitas vezes é difícil não deixar o nosso coração sobrecarregado. Além de uma perspectiva de podermos ou não pegar a doença,
A outra perspectiva que já é certa é a perda de empregos de milhares. E quando isso acabar? Será que a firma? Será que o estabelecimento? Será que a lojinha vai estar lá para te receber de volta? E se você é patrão, sabe muito mais do que eu estou falando. O nosso coração pode se sobrecarregar em tempos de crise ou não crise. Sobrecarregar em tempos de não crise. O seu trabalho, o seu serviço, é tudo que você tem que dar conta, a sua família, os seus filhos. E aí o seu tempo com Deus, o seu tempo de pensar na volta de Jesus, ele fica muitas vezes secundário, né? Então, esse texto aqui, ele vem nos apresentar, né? E voltando ao nosso texto de Marcos, capítulo 13, né? Uma palavra que eu quero destacar aqui, que acontece, agora sim, ela acontece no verso 33, antes do colchete e orai, né? Que é a palavra vigiar, né? Estais de sobreaviso, vigiai, pois, porque não sabeis quando o dono da casa volta. Também a ilustração que o Senhor Jesus usou no verso 35, a respeito de um patrão que saiu e deixou as coisas, os negócios na mão dos seus empregados. Mas nós devemos viver constantemente atentos sobre a volta de Jesus. Mas não é só sobre a volta de Jesus, é atentos quanto à nossa vida cristã, porque mesmo que ele não esteja aqui de volta, ele está em nós pelo Espírito Santo. Ele, como descreve o livro de Apocalipse, que tem olhos como de chama, que tudo vê. Nós estamos constantemente diante de sua presença. Se engana aquele que só vai estar diante da presença, dos olhos de Jesus, só quando ele voltar. Jesus disse que eis que estarei convosco todos os dias, para nos dar poder, para testemunhar, viver o Evangelho. Mas esse está conosco também, ele está vendo, ele sabe tudo o que nós fazemos. Então, o vigiar aqui serve tanto para uma questão escatológica da volta do Senhor Jesus, mas vigiar a vida cristã hoje. Nós devemos ser os nossos primeiros autocríticos a respeito de uma vida cristã, uma vida de piedade, uma vida com Deus. Isso é muito bom. Nós devemos viver constantemente atentos, devemos viver num estado de alerta, preparados em qualquer momento, assim, para não só o encontro do Senhor, mas também para os olhos do Senhor que estão sobre nós. Vigiar, na língua que foi escrita aqui, tem os seguintes significados, né? Manter-se acordado, né? Ficar alerta, vigiar, né? E estar atento, pronto. Então, sinônimos da palavra vigiar, que descreve não só um tempo quando Jesus virá, mas também o tempo que nós estamos vivendo aqui, aguardando sua volta. Devemos evitar, então, qualquer coisa que tenha aparência de letargia. Lembra lá o navio que atracou, que parou no porto sobrecarregado? E dali parece que não iria sair mais. Nós devemos evitar uma vida de letargia ou indiferença espiritual enquanto esperamos o Senhor voltar. As companhias, o uso do nosso tempo, os relacionamentos pessoais que nos induzem a esquecer de Cristo, de sua vinda, devem ser evitados, devem ser deixados, né? Escreve o apóstolo Paulo: não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, né? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 6. Outras atitudes que nós devemos ter enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus nós devemos
trabalhar, mas que parece redundante, né? Orar, vigiar, trabalhar, mas aqui nós temos aqui a ilustração no verso 34, e como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos e a cada um a sua obrigação. Aqui fala de trabalho, uma ilustração que retrata o Senhor Jesus Cristo. Ele está junto ao Pai, e nós estamos aqui, a sua igreja, né? E estamos aqui, temos a sua autoridade, né? Eis que vos darei poder para pregar, para ensinar, para batizar, para fazer discípulo, né? Nós somos os servos, os trabalhadores do Senhor aqui na terra. Então devemos compreender que todos nós somos servos de um grande Senhor, que está vivo e vai voltar, que distribuiu a cada um o seu próprio trabalho e que espera que esse trabalho seja realizado. Muitos cristãos exigem e querem e até pagam, né, os seus líderes, e a obrigação é de vocês. Não, a obrigação é de todos nós. Os líderes sim têm a obrigação maior, né? Se afadigam não no trabalho secular, mas no estudo, na leitura, nas orações, para alimentar o povo de Deus, mas o trabalho é de todos nós, né? Cumpre-nos lutar, labutar, tendo sempre em foco o nosso objetivo e alvo, a glória do Senhor Jesus Cristo. Cada crente em sua esfera, em suas relações particulares, trabalha até que o Senhor volte. Sempre haverá alguma coisa para fazer, sempre, né? São as boas obras que o Senhor preparou antes dos tempos eternos para que andássemos nelas. Ele preparou de antemão, né? Então tem muita coisa a fazer. Convém então que nós nos esforcemos, né, individualmente, coletivamente, para que possamos continuar resplandecendo como luzeiros nesse mundo. Amém, irmãos? Até que o Senhor da luz, o Senhor da glória volte, né, para sermos também o sal dos dias em que vivemos, e para sermos fiéis testemunhas em favor do nosso Senhor. Devemos também honrá-lo de forma consciente, consistente em nossas conversas diárias, em nossos negócios, em nossos relacionamentos. A volta do Senhor Jesus deve sempre nos manter vigilantes, não com medo. Ai, o Senhor vai voltar e vai me ver fazendo isso errado. Não. Nos manter com esperança, com alegria, de que mesmo imperfeitos, pecadores que ainda somos na carne, temos o grande privilégio de trabalhar para o Senhor da glória, que um dia voltará em majestade e glória. Amados, o nosso grande desejo tem de ser não de ociosidade, de sonolência, de letargia, de medo, mas sim trabalhar, realizar no Senhor, para a glória do Senhor até que Ele venha. Amém? Irmãos, nós somos servos, né? Recebemos, então, somos esses servos aqui, descritos em Mateus 13, que recebemos a autoridade, o privilégio de cumprirmos a nossa obrigação. Nada na nossa espera pela volta, nós vamos estar sempre de forma dinâmica, servindo o nosso Senhor e Rei da Glória. Nosso Senhor não quer que negligenciemos, então, a nossa vida, a sua espera de forma imprópria. Devemos, antes,
com muita alegria, muito empenho, muita vigilância, muita oração, muito trabalho, aguardar a volta do Senhor. Assim, não saber a volta, o dia, a hora que o nosso Senhor vem, deve despertar mesmo nossos corações a um profundo senso de autoexame. Eu estou esperando o Senhor Jesus, mas e aí, o que eu estou fazendo? O que eu estou sendo? Que história cristã eu estou montando? Que legado eu vou deixar? Não é para os outros, é para Deus. Estamos aguardando a volta do Senhor? Desejamos a sua volta? Estamos vivendo como quem espera por essa volta? Nunca nos contentemos com um padrão de cristianismo inferior ao que Jesus nos pede. Jamais. As palavras finais dessa profecia são peculiarmente solenes. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Verso 37. Eu vou ler de novo e encerro esse compartilhar. O que, porém, vos digo? Quanto à minha volta, digo a todos: vigiai. Que o Senhor possa te animar com essa palavra, te encorajar, te renovar as forças, a esperança, mesmo em dias de crise que enfrentamos. Vivamos todos os nossos dias na expectativa santa da gloriosa volta de Jesus Cristo. Amém?